Já parou para refletir sobre a enigmática história de Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, segundo a narrativa bíblica? Como ele poderia ter uma esposa e, ainda mais intrigante, como teria gerado um filho, considerando Adão e Eva como os únicos progenitores da humanidade? Ao examinar os detalhes da Bíblia, descobriremos respostas para esse mistério fascinante. Então, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e embarcar conosco nessa jornada de descoberta. Caim, uma figura central nas histórias bíblicas, é apresentado como o primogênito de Adão e Eva, marcando o início da humanidade. Seu relacionamento com Abel, seu irmão mais novo, é crucial no episódio do sacrifício a Deus. Em um ato de devoção, ambos oferecem seus produtos a Deus, mas a aceitação divina recai exclusivamente sobre as ofertas de Abel, rejeitando as de Caim. A razão para a recusa divina permanece um mistério, gerando diversas interpretações ao longo dos séculos. Alguns especulam sobre a natureza das ofertas, enquanto outros sugerem que uma possível atitude negativa no coração de Caim foi o fator determinante. A rejeição incita uma crescente amargura em Caim, culminando na primeira tragédia humana registrada na Bíblia. Movido por ciúmes e ira, Caim comete o terrível ato de fratricídio, tirando a vida de Abel. Este evento, além de ser a primeira manifestação da fragilidade humana e da gravidade do pecado, repercute através das páginas da história, deixando uma marca indelével na narrativa bíblica como um alerta sobre as consequências das escolhas humanas. O castigo de Deus não se restringe apenas à maldição física, mas se estende também às consequências psicológicas e emocionais. Caim é condenado a vagar como um errante, afastando-se da presença divina. Este exílio o deixa à mercê de sua própria consciência, carregando o peso de sua escolha nefasta. A solidão de Caim, agora distante de Deus e da convivência humana, reflete a profundidade da separação causada pelo pecado. O andarilho solitário torna-se um símbolo da alienação espiritual e emocional, uma consequência direta de suas ações. A Bíblia narra a preocupação de Caim com o peso de sua maldição, temendo ser morto por outros ao encontrá-lo. Em resposta a essa apreensão, Deus coloca uma marca sobre Caim, garantindo sua proteção contra qualquer vingança mortal. Este ato divino não apenas preserva a vida de Caim, mas também simboliza a misericórdia divina em meio às consequências de suas ações. Aqui pode surgir uma dúvida entre os mais céticos. Quem seriam esses outros que Caim tanto temia? Caim e Abel não seriam os únicos filhos de Adão e Eva? Calma, mais à frente você encontrará as respostas para essas perguntas. Vamos prosseguir. No capítulo 4, versículos 16 e 17, descobrimos que Caim, mesmo vagando como um errante, encontra uma mulher e estabelece uma relação conjugal. Dessa união nasce um filho chamado Enoque, marcando o início de uma nova geração descendente de Caim. Surpreendentemente, Caim não apenas sobrevive ao castigo divino, mas também se estabelece de maneira notável. Ele decide construir uma cidade e a nomeia em homenagem ao seu filho Enoque. A cidade torna-se um testemunho de superação e da capacidade humana de forjar um caminho adiante, mesmo diante das marcas do passado. Esta escolha reflete a determinação de Caim em criar um legado e uma comunidade, desafiando as adversidades de sua condição errante. No entanto, é neste ponto que as indagações começam a se multiplicar. O texto bíblico omite detalhes explícitos sobre como e com quem Caim estabeleceu sua relação conjugal. No versículo 17, encontramos apenas a vaga informação de que Caim conheceu a sua mulher. A hipótese de outros seres humanos coexistirem na época de Caim, além de Adão, Eva, Caim e Abel, surge como uma interpretação destinada a preencher as lacunas na narrativa bíblica e a abordar as questões relacionadas à expansão da população humana.
Nesse cenário de incertezas, uma multiplicidade de interpretações emerge na busca por respostas a esses questionamentos. Uma abordagem menos convencional considera a possibilidade de Deus ter criado, de maneira independente, seres humanos além da família de Adão e Eva. A defesa dessa teoria sugere que, para a rápida multiplicação da humanidade, seria necessário um contingente significativo de pessoas, algo difícil de alcançar apenas com a descendência direta de Adão e Eva. Esta perspectiva surge da tentativa de harmonizar a narrativa bíblica com as evidências arqueológicas e antropológicas que indicam a existência de comunidades humanas mais amplas na antiguidade. No entanto, é fundamental ressaltar que essa interpretação é especulativa e não encontra apoio explícito no texto bíblico. A narrativa de Gênesis se concentra principalmente na história da família de Adão e Eva, sem mencionar de forma clara a existência de outros grupos humanos contemporâneos. A teoria mais amplamente aceita sugere que Caim pode ter se casado com uma irmã, uma interpretação baseada na compreensão das práticas culturais e do contexto da época, conforme descritos na Bíblia. O livro de Gênesis, ao contrário do que muitos acreditam, não especifica que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos. A ausência de informações detalhadas pode indicar que Adão e Eva tiveram outros filhos não mencionados na Bíblia. O argumento central para essa hipótese reside na compreensão de que as famílias naquela era eram consideravelmente maiores e as pessoas viviam por muitos séculos. Por exemplo, a narrativa bíblica menciona que Caim viveu centenas de anos. Esta longevidade torna plausível que Adão e Eva tenham tido uma prole mais extensa, incluindo filhos e filhas não destacados explicitamente no texto sagrado. Essa interpretação ganha força quando examinamos mais profundamente a narrativa bíblica. Após o incidente entre Caim e Abel, a história continua. E em Gênesis 5, capítulo 4, encontramos uma referência que reforça a ideia de que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. O texto menciona que Adão viveu 800 anos após o nascimento de Sete e teve outros filhos e filhas, evidenciando explicitamente a existência de uma prole mais ampla, além de Caim, Abel e Sete. Naquele contexto cultural e temporal, o casamento entre irmãos era não apenas aceitável, mas também considerado necessário para a propagação da raça humana no estágio inicial da história. Ainda não havia proibições explícitas contra essa forma de união e as circunstâncias culturais e as necessidades de sobrevivência podem ter influenciado essa prática. A ausência de restrições claras é ilustrada por diversos casos na narrativa bíblica em que personagens se casaram com membros de suas próprias famílias. Um exemplo notável é o caso de Abraão e Sara, que eram meio-irmãos. Outro exemplo é o de Isaque, filho de Abraão, que seguiu os costumes da época e se casou com Rebeca, sua prima. Essa união é notável não apenas por sua aceitação cultural, mas também pela bênção divina que a acompanhou. O relato bíblico em Gênesis 24 descreve como Abraão, preocupado em encontrar uma esposa adequada para seu filho Isaque, envia seu servo a Padã-Arã para buscar uma esposa entre seus parentes. O servo encontra Rebeca, parente de Isaque, junto ao poço, e ela acaba se tornando a escolhida para ser sua esposa. Essa história ilustra não apenas a prática cultural do casamento entre parentes naquela época, mas também destaca a importância atribuída à continuidade da linhagem familiar. Além disso, a narrativa sugere a crença na orientação divina nesses arranjos matrimoniais, evidenciada pela forma como a escolha de Rebeca foi percebida como providencial. Outro exemplo clássico de casamento entre membros da mesma família ocorre após o dilúvio. De acordo com a Bíblia, após a grande inundação, Noé e sua família, seus filhos Sem, Cam e Jafé, foram encarregados de repovoar a terra. Dada a escassez populacional após o dilúvio, os filhos de Noé
Não tiveram outra opção senão casar-se entre si ou com suas próprias irmãs, para cumprir o mandato divino de multiplicar-se e povoar a terra novamente. Gênesis 9 destaca a responsabilidade de Noé e sua família de repovoar a terra e restabelecer a humanidade, justificando tais uniões dentro da perspectiva daquela época. Esses exemplos destacam como, em diferentes períodos da história bíblica, o casamento entre membros da mesma família era considerado aceitável e até necessário para a continuidade da linhagem humana após eventos extraordinários. É interessante notar que as leis contra o casamento entre parentes, como as estabelecidas na lei mosaica, surgiram muito mais tarde, aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão e Eva, marcando um ponto significativo na evolução das práticas matrimoniais. Essas leis foram promulgadas como parte da aliança com Moisés, refletindo a necessidade crescente de regulamentações à medida que a humanidade se multiplicava. A proibição descrita nas leis dadas a Moisés pode ser vista como um ato divino destinado a proteger a humanidade e prevenir possíveis consequências negativas decorrentes do casamento entre parentes à medida que as populações cresciam e se diversificavam. A introdução dessas leis visava preservar a saúde genética e evitar riscos associados à endogamia. A regulamentação divina contra o casamento entre parentes, como descrita nas leis mosaicas, encontra seu desdobramento no livro de Levítico. Essas proibições, detalhadamente delineadas no capítulo 18, abrangem uma ampla gama de relações familiares, incluindo instruções específicas contra relações sexuais com mãe, pai, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas e outros parentes próximos. O livro de Levítico, parte integrante das Escrituras, representa uma extensão prática da aliança estabelecida com Moisés, evidenciando a atenção divina aos detalhes na regulamentação das relações familiares. Vale lembrar que as interpretações podem variar significativamente e são frequentemente debatidas entre diferentes tradições religiosas e grupos teológicos. A compreensão desses relatos pode variar conforme a abordagem, o contexto cultural e as linhas doutrinárias específicas. No entanto, é ainda mais importante ressaltar que, independentemente das divergências interpretativas, existe a perspectiva de que não devemos questionar ou duvidar de Deus. O respeito pela tradição e a submissão à vontade divina prevalecem como princípios fundamentais, sustentando a convicção de que a verdadeira compreensão reside na aceitação da palavra de Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de se inscrever no canal Narrativas Divinas e ativar o sininho de notificações. Clique agora em algum dos 2 vídeos que vão aparecer na sua tela para continuar nos assistindo. Até o próximo vídeo.